Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade virtual do Corecon São Paulo. É com grande satisfação que damos início a este evento dedicado a um tema de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social. Hoje discutiremos sobre o tema Política Industrial, Competitividade e Inclusão Social, temas fundamentais para o progresso de nossa sociedade, com a nossa convidada Elvia Veloso, da CEPAL Washington. O encontro é uma iniciativa da Comissão de Políticas Públicas e Desigualdade Social, coordenada pelo conselheiro Antônio Prado, em conjunto com a Comissão do Setor Público, coordenado pelo vice-presidente Odilon Guedes. Para abrir os nossos trabalhos, convidamos o presidente do Corecon São Paulo, Pedro Afonso Gomes. Presidente, por favor. O microfone, presidente. Perfeito, desculpe. Gostaria de saudar a todos e todas que nos assistem. Também quero agradecer muito a Elvia e ao esforço do conselheiro Antônio Prado, a presença do conselheiro Carlos Eduardo e também Daniel Perrotti, além do nosso apresentador, o jornalista Renato Ricarte. Quando nós criamos a Comissão de Políticas Públicas para a Redução da Desigualdade, estamos apontando exatamente para essas questões que eu acredito que hoje serão abordadas. O desenvolvimento econômico e social, ele tem que ser acompanhado de uma maior igualdade entre as pessoas, entre os grupos sociais. A riqueza gerada, a renda gerada deve ser cada vez mais dotada de distribuição e não apenas concentração, porque senão a economia continua do jeito que está. E o objetivo do Corecon São Paulo é contribuir para que, além do desenvolvimento social e econômico que deve ocorrer, que ele venha a beneficiar a todos. Por isso agradeço a Elvia pelo trabalho que vai apresentar e a todos os envolvidos. Obrigado, presidente. Vamos agora passar a palavra para o coordenador da Comissão de Políticas Públicas e Desigualdade Social, Antônio Prado. Antônio, por gentileza. Obrigado, Renato. Eu agradeço a presença da nossa convidada, a Elvia Veloso, que está nesse momento em Washington, na CEPAL Washington. Agradeço a presença do Daniel e também dos nossos conselheiros, o presidente Pedro Afonso, o Carlinho Júnior, que também, além de conselheiro, é presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, o Odilon Guedes, que é presidente da comissão, coordenador da Comissão de Políticas Públicas e vice-presidente do Corecon. A ideia de fazer essa conversa com a CEPAL e com a Elvia, né, ela surgiu durante uma reunião da Comissão de Políticas Públicas, basicamente em função do debate sobre a participação do Estado, né, no desenvolvimento. E nessa ocasião, né, eu me lembrei desse documento que a Elvia é coautora, e achei que seria importante que os economistas e as mulheres economistas do Estado de São Paulo e talvez do COFECON também, pudessem ter acesso a essas informações, né? O fato de nós termos um país como os Estados Unidos, que sempre fez política industrial, mas política industrial disfarçada em segurança, né? Nós sabemos muito bem da importância
das agências estatais norte-americanas, desenvolvimento do que hoje é a base, né, da indústria de comunicações, da internet, e tudo que nós temos. Isso foi tudo desenvolvido dentro das agências do Estado americano ou até de algumas áreas das Forças Armadas americanas. Isso sempre foi feito, né? Mas há muito tempo que os Estados Unidos não falavam de política industrial abertamente, né? E os países em desenvolvimento seguiram essa orientação neoliberal, durante os anos neoliberais, de não falar nem de política industrial, nem de planejamento. Então, no momento em que os Estados Unidos da América adota, né, 3 políticas que compõem o que é uma política industrial de muita potência, que é uma política industrial que tem 2 trilhões de dólares, a Elvia vai nos detalhar sobre isso, 2 trilhões de dólares em fundos para cerca de 10 anos, né, de duração dessa política, tratando de 3 assuntos básicos. Primeiro, o incentivo à produção de semicondutores. Os Estados Unidos é muito bom em desenhar semicondutores, mas não em produzir semicondutores. Semicondutores são produzidos fundamentalmente em Taiwan, né, como nós sabemos. E tem aí uma política orientada para isso e para o desenvolvimento científico relacionado a essa área. Tem também uma política orientada aos investimentos em infraestrutura e geração de emprego, explicitamente falando, né, em investimentos em infraestrutura e geração de emprego. Pouca gente sabe que nos Estados Unidos não tem uma única milha de trem de alta velocidade, não é? Nada. Então, vocês imaginem que é um país continental, não é? Que tem uma boa infraestrutura ferroviária, mas uma infraestrutura ferroviária ultrapassada, né? Que necessita de muitos investimentos. Essa é uma área, mas tem muitas outras áreas bastante deficientes em infraestrutura nos Estados Unidos. Então, tem essa iniciativa que também é bastante importante. E a última iniciativa interessante é que chama Inflation Reduction Act, né? Então, o Inflation Reduction Act, orientado pelo aumento da produtividade, que certamente ajuda a controlar a inflação, né? Mas é a política industrial, né? Então, conhecer melhor essas iniciativas do governo Biden, que foram aprovadas em 2021, 2022, para nós é muito importante, né? Muito importante, porque isso é um renascimento das políticas industriais, né? Com aí o exemplo dos Estados Unidos, nós já tínhamos exemplos da Europa, da Coreia, do Japão, da China, né? Mas a influência dos Estados Unidos no pensamento latino-americano é muito grande. Então, é muito importante ver agora essa iniciativa. E é para isso que a Elvia vai estar aqui hoje, né, nos contando sobre essas 3 leis que compõem a política industrial norte-americana, nessas 3 áreas de infraestrutura, de desenvolvimento e produção de chips, né, e da introdução da indústria 4.0 nos Estados Unidos, né? E esse papel da CEPAL é um papel muito importante. A CEPAL sempre tratou a política industrial como uma política central no desenvolvimento, não a única, é importante dizer isso. A CEPAL atualizou muito o seu pensamento desde os anos 50, então a política industrial é central, importante, mas não a única para o processo de desenvolvimento. Agradeço muito, Elvia, a sua participação. Nós fomos colegas na CEPAL durante 8 anos, né? Tive o privilégio de ter sob a minha responsabilidade
os escritórios da CEPAL em todo o continente, né? Então, trabalhamos aí bastante juntos. Agradeço, Elvia, a sua participação. Por favor, Renato. Muito bem, Prado, obrigado. Antes de iniciarmos a apresentação aí, para a gente conferir a palestra aí da nossa convidada, quem está conosco também aqui nessa atividade de hoje é o presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira Júnior. Carlinhos, queremos te ouvir também. Obrigado, Renato. Elvia, bem-vinda. Agradeço aí a confiança de estar aí conosco e falar desse tema importante, né, de desenvolvimento, visto que o Brasil hoje está passando por um processo de neodesenvolvimento econômico e industrial. E é importante ter uma referência, o qual você tem, que é dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, toda a América Latina e também um pouco da China, diante desse passo que nós estamos enfrentando, né? Visto que a indústria, principalmente a indústria brasileira, tem sofrido ao longo dos anos por uma perda muito grande da sua participação no PIB, enfim, empresas migrando para outros locais, e isso aí não é algo brasileiro, né? É algo mundial. Se você for ver, a China tem absorvido grande parte da indústria, até na própria pandemia, nós mesmos vimos a dependência do mundo da China. E aí, algo que nenhum outro país tinha condições de estar atendendo, e isso daí viu que não era muito bom. E agora você vem com essa experiência falar um pouco desse processo, né, nos Estados Unidos, e também para nós aqui brasileiros, que estamos passando por esse processo novo de neoindustrialização, discutindo novamente novos meios, novos mecanismos de fortalecer a indústria brasileira. Seja bem-vindo, Elvia, e vamos aí acompanhar a sua palestra aí com muito interesse. Muito obrigado. Obrigado, Carlinhos. Bem, obrigado a todos. Vamos passar agora a coordenação desse evento para o moderador Antônio Prado, da Comissão de Políticas Públicas e Desigualdade Social, que conduzirá os trabalhos de hoje juntamente com a nossa palestrante, a Elvia. Prado, está contigo. Obrigado, Renato. Você dizia que a Elvia tem uma apresentação, né? Então, Elvia, fique à vontade de colocar a apresentação no ar, né? E fazer aí o nosso bate-papo, a nossa conversa com a CEPAL Washington sobre a política industrial norte-americana. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada também pela muito do que vocês já falaram na introdução. Eu acho que a gente vai ver um pouquinho na motivação, né, que para essas mudanças, né, de política econômica nos Estados Unidos, mais em direção à política industrial. E o que eu vou fazer é apresentar, na verdade, nós preparamos 2 documentos sobre as políticas econômicas dos Estados Unidos depois da pandemia. E sou coautora, preparei com minha colega Raquel Artecona, que não está aqui hoje, porque está viajando, está a trabalho, mas foi um trabalho, são 2 documentos que são bem grandes, então eu tentei resumir um pouco, e por isso que eu fiz a apresentação, porque me ajuda um pouco a resumir, né? E aqui estamos na apresentação, então. Então, como eu mencionei, vai ser um pouquinho mais abrangente, além das leis, eu vou falar um pouquinho desse processo, né, de mudança das políticas econômicas depois da pandemia nos Estados Unidos, né? E, bom, aqui na verdade, está um pouco fora de ordem, mas eu vou dividir a apresentação, vocês fiquem à vontade de me interromper quando precisarem. Eu vou começar com um contexto e uma visão geral, depois vou discutir a agenda Build Back Better, que é a agenda do presidente Biden, que foi a base para aprovação das leis, de 2 das leis, né?
Vou discutir também o tema de inovação e competitividade, que é justamente a terceira lei, que é uma lei que a iniciativa aí parte do Congresso dos Estados Unidos. Vou tentar ver um pouquinho as 3 leis em conjunto, porque são 3 leis bem ambiciosas e que também elas se sobrepõem em muitas coisas, né? E aí tentar concluir um pouquinho, né? Bom, então, vou começar primeiro, o que eu queria chamar a atenção é que há uma mudança de atitudes do público nos Estados Unidos com relação ao papel que o governo pode ter na economia, né? Isso é uma coisa que aconteceu, tem até uma pesquisa de opinião que a NBC, que é uma rede de televisão, uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa nos anos 90 e agora mais recentemente, e perguntava às pessoas qual era múltipla escolha, se achava qual era o papel do governo, se achava que o governo devia ter um papel maior na economia ou menor. Nos anos 90, a maioria das pessoas respondendo que não queriam que o governo tivesse um papel muito grande na economia. E depois, agora, mais recentemente, já mais de 50% já acreditava que o governo devia ter uma participação maior na economia. Então, isso é uma mudança da atitude nos Estados Unidos, né, do público. E por trás dessa mudança tem 3 tendências que são mais estruturais, né? A primeira, e aqui eu só vou ilustrar, não vou entrar nos detalhes das tendências, né? Mas a primeira é que há um declínio bem acentuado da participação da produção do setor manufatureiro no PIB dos Estados Unidos desde 1980. Então, a gente vê aqui que em 1980 a participação era mais de 20% e cai em 2021 a 11%. Os dados são dos nossos documentos, então não estão muito atualizados. A gente terminou o segundo documento ano passado, né? Bom, a segunda força estrutural, né, a segunda tendência estrutural, é que também, por muitos anos, muitas décadas, há um crescimento salarial lento e também um aumento da desigualdade nos Estados Unidos. A gente vê aqui no gráfico ao lado, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, nas 3 décadas depois da Segunda Guerra Mundial, o crescimento da produtividade e o crescimento da remuneração salarial se acompanhavam muito de perto. A partir do final dos anos 70, a gente vê uma divergência, né? E agora, na data mais recente, o crescimento da produtividade é mais do que 5 vezes maior do que o crescimento da remuneração salarial. Não só isso, como a produtividade cresceu mais antes, né, do final dos anos 70, e foi como 100% de crescimento nesse período de 1948 a 1979, e já de 79 a 2018 cai um pouco o crescimento da produtividade também, né? E a compensação ainda mais. A terceira força estrutural é a taxa de participação na força de trabalho dos Estados Unidos, que também se encontra em declínio desde 1998, né? Então, a gente vê que eles atingem um limite e depois começa a declinar, e tanto em 2020 como em 2021, a participação na força de trabalho estava menor do que em 1980. Então, essas são tendências estruturais que na verdade, se reforçam, né, uma a outra. Além das tendências estruturais, também eu queria ressaltar quais são as forças motrizes, né, que estão por trás das novas políticas dos Estados Unidos, né? Que, na verdade, aceleraram esse processo que já se via na mudança de atitudes, né, com relação ao papel do governo. E também são 3, né? Aliás, vocês até já comentaram algumas delas, né? A primeira força é a pandemia, né? A pandemia, tanto o alcance da pandemia como a resposta de política econômica do governo dos Estados Unidos foram sem precedentes, né, na era moderna. Não só isso, que a pandemia também impulsionou um pouco políticas de inovação para o desenvolvimento e plantação de novas vacinas, né? Então, já também começou até um pouco
a ter um pouco de política industrial. O presidente Biden, né, quando ele assumiu o cargo, ele se comprometeu a oferecer um alívio imediato em resposta à pandemia. Então, logo eles passam a lei do Plano de Resgate Americano, em março de 2021. E essa lei, na verdade, é o que eles falam, tem um tripé, né, na agenda do governo. A lei seria o primeiro tripé. E o objetivo, ela veio depois de 4 outros projetos de leis anteriores, que foram durante a pandemia, era acelerar a recuperação dos Estados Unidos e dos efeitos, né, da pandemia. O total, eles ofereciam 1,9 trilhões de dólares, né, em financiamento, mudanças de programas federais e políticas fiscais. Aqui não dá para ver muito bem o gráfico, estava melhor antes, mas aqui saiu um pouquinho pequenininho. A maior parte da ajuda vai na forma de uma ajuda direta à população, né? Cheques, eles dão dinheiro. Você tem também muita ajuda para os governos locais, e aí também tem alguma ajuda através de créditos tributários, etc. Né? Mas a maior parte foi o cheque, né, que eles deram, e também os governos locais, né, eles também deram bastante dinheiro. E a terceira força, né, são os desafios da mudança climática e da transição energética. Os riscos climáticos estão cada vez mais em foco hoje em dia, né, porque a gente está vendo todos esses eventos catastróficos que estão acontecendo cada vez mais frequentemente, incêndios florestais, secas, enchentes e furacões, né? Então, e o governo, né, o governo do presidente Biden é bastante comprometido com esse desafio à transição energética. A nível nacional, né, ainda uma ação política nacional mais direta, assim como um imposto sobre o carbono ou uma legislação de cap and trade, ainda é muito polêmica nos Estados Unidos, né? Mas o que eles fazem? Eles se movem em direção a adotar um enfoque tecnológico para lidar com os riscos climáticos na elaboração das políticas, né? Então, nas leis que foram passadas, a gente vê vários incentivos à entrada de novas tecnologias energéticas, né, nos Estados Unidos. Aí vem a nossa terceira força, que já foi comentada também, que é o papel maior da China na economia mundial e o seu avanço tecnológico, né? A pandemia e a guerra da Ucrânia mostraram que há muita fragilidade nas cadeias de valores globais, né? E aqui nos Estados Unidos, os formuladores de política começaram a se preocupar com a dependência excessiva, né? Além de tudo, também o foco para preocupações com geopolíticas e de segurança nacional. Bom, isso nos leva às 5 prioridades para o desenho das novas políticas dos Estados Unidos, né? A primeira é a inclusão social, porque há um reconhecimento que os frutos da economia de mercado não foram distribuídos de maneira equinânime, né, de maneira igual. A segunda é a prioridade de fortalecer a resiliência, porque a gente vê o problema das cadeias de valores, né? A outra é a preocupação com a China, então uma preocupação em acelerar a inovação e fortalecer a competitividade. Uma quarta prioridade seria a relação com o setor privado, que há um reconhecimento de que o governo não pode fazer tudo sozinho, então uma ênfase em parcerias, e uma ênfase também em preparar para os choques futuros, porque são choques globais, né, que não se podem resolver sozinhos nos Estados Unidos também, localmente. Bom, e aí nós vamos para a parte da agenda, né? A agenda Build Back Better e as leis aprovadas, né? Na agenda do Biden, o governo aparecia como coordenador e catalisador de iniciativas públicas e privadas.
para ajudar a enfrentar os desafios coletivos, né? E as propostas econômicas tinham um enfoque de abranger todo o governo, todas as agências, todos os seus órgãos. Bom, então, a segunda perna da agenda, a primeira era a Lei de Resgate, foi o Plano Americano de Empregos, que aí é um plano de infraestrutura. O plano de infraestrutura custaria cerca de 2,3 trilhões em 8 anos e seria pago por mais de 15 anos, aumentando a alíquota de imposto corporativo de 21% para 28%. E também aumentando os impostos sobre os lucros estrangeiros das empresas. A maior parte dos investimentos propostos, 1,3 trilhões, seria destinada a gasto com infraestrutura em 2 frentes: transporte e comunidade, né? Então, tinha a coisa tradicional, né, de reparar e atualizar as rodovias, mas também incluíam coisas como fornecer moradias acessíveis e construir novas escolas, e até uma parte de cuidados. O plano também destinaria 580 bilhões para pesquisa e desenvolvimento da força de trabalho e manufatura. E o que a gente vê aqui é que em todas as leis tem um enfoque muito grande na força de trabalho, em desenvolver a força de trabalho. E 400 bilhões para apoiar cuidados domiciliares e comunitários para idosos e deficientes, que é um pouco... Então, o que a gente vê é que tem uma combinação do tradicional e de uma coisa mais inovadora, que seria os projetos de infraestrutura comunitárias menos tradicionais. Né? A terceira perna da agenda era o plano das famílias americanas, que aí era concentrado em políticas sociais, né? Então, o plano inclui provisões para pré-escola universal, 2 anos gratuitos de faculdade, que eles chamam de community college, faculdade comunitária, licença familiar e médica remunerada, e, muito importante, uma extensão do crédito tributário infantil expandido, que foi aprovado pela primeira vez na Lei de Resgate e que é muito elogiado, né, porque dizem que reduziu a pobreza infantil em quase 40%. Então, isso era muito importante. O custo é 1,8 trilhões em 10 anos, 1 trilhão em investimentos, 800 bilhões em corte de impostos para famílias e trabalhadores. E, para compensar o custo, aumentavam os impostos nas famílias que ganham $400 mil por ano ou mais. Outra coisa importante que também aparece nas várias propostas deles é aumentar o financiamento para a Receita Federal, para melhorar a fiscalização e fechar o que eles chamam de lacuna fiscal, né? Que não só tem evasão, mas também as empresas, por exemplo, têm advogados, então podem saber melhor como conseguir pagar impostos menores, enquanto que os assalariados não têm essa mesma oportunidade, né? E, por último, vou chamar a atenção para isso também, é que o plano incluía fundos para criar um programa nacional de licença médica e familiar que garantia 12 semanas de licença remunerada. E isso é uma coisa que nos Estados Unidos a gente sabe, eles, em geral, eles não têm, né, comparado com outros países, economias avançadas. Então, isso era uma das outras propostas que eles tinham nesse plano das famílias, né? Bom, esses 2 planos foram para o Congresso, e aí começaram os debates. E 2 leis são aprovadas: a Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos e a Lei de Redução da Inflação. A Lei de Investimentos em Infraestrutura e Empregos foi aprovada através de negociações. Eles chegam a um acordo bipartidário, e o acordo se concentra nos itens tradicionais, né, e deixa de lado alguns dos elementos chaves do plano original, né? Mas a lei foi assinada em novembro de 2021, custa 1,2 trilhões e 550 bilhões são novos gastos em 5 anos. O resto, eles fazem um reaproveitamento, né, das autorizações federais que já existiam para obras públicas. Nessa lei, então, eles têm dinheiro para reconstruir estradas e pontes,
para reforçar os litorais contra os riscos climáticos, proteger os sistemas de serviço público de ataques cibernéticos e modernizar a rede elétrica. O transporte público também recebe recursos, assim como aeroportos, trens de carga, e há recursos para estações de recarga de carros elétricos e ônibus escolares com emissão zero. Né? Então, também tem alguns elementos aí da agenda climática. Né? Os gastos são pagos sem aumento de impostos, não houve acordo, e a maior parte do financiamento vem do reaproveitamento do dinheiro que era para ser gasto com alívio ao coronavírus, que sobrou, né, 200 bilhões. E também, durante a pandemia, eles ofereceram um seguro de desemprego, um complemento ao seguro de desemprego durante a pandemia, que também os estados que não usaram, fizeram uso desse dinheiro, que é por volta de 50 bilhões, vai para essa lei. Eles também fazem uma previsão de que a lei vai estimular o crescimento econômico, e aí isso geraria mais 60 bilhões. Né? A outra lei, que é a lei da redução da inflação, se concentra em 3 áreas, né? A mudança climática, saúde e a redução do déficit orçamentário. Mas ela foi aprovada de uma maneira diferente. Não? A lei anterior, eles aprovaram através do acordo bipartidário. Essa foi aprovada através de um processo de budget reconciliation, não? Reconciliação orçamentária. Qual é a diferença, né? Aí, só políticas que alteram gastos e receitas podem ser incluídas, né? E, assim como a resolução orçamentária, um projeto de lei de reconciliação precisa só da maioria simples para ser aprovado, né? Então, isso foi possível, porque durante os 2 primeiros anos desse governo, o partido do presidente Biden, né, controlava tanto o Senado quanto a Câmara de Deputados, então eles puderam passar não só essa lei, como também a lei de resgate foi passada da mesma maneira, com uma maioria simples. A lei de redução de inflação foi, então, aprovada em agosto, né, de 2022 e levou à conclusão das discussões, do debate. Né? Agora, para mencionar um pouquinho mais sobre essa lei, porque é uma lei que também é bastante controversa, justamente porque foi aprovada dessa maneira. Né? A lei usa 2 alavancas principais. Eles dão incentivos para a indústria privada para produzir mais energia renovável e incentivos aos domicílios para mudarem a maneira com que eles consomem energia. Né? Então, são essas 2 alavancas. A receita, eles estimam em mais de 700 bilhões na próxima década, e vai ser paga através de impostos mais altos sobre grandes empresas e indivíduos de renda alta, e também, daí acho que é a origem também do nome, né? Através da redução dos preços de medicamentos que são prescritos pelo Medicare, que é um seguro de saúde federal para as pessoas com 65 anos ou mais. Né? O gasto seria de cerca de mais de 400 bilhões em incentivos fiscais e gastos adicionais do governo para enfrentar a mudança climática. E também eles oferecem um seguro de saúde mais baixo para indivíduos que se beneficiam do Obamacare, que foi a lei de cuidados a preços acessíveis de 2010, né, que foi aprovada no governo do Obama. Os 300 bilhões restantes vão para a redução dos déficits orçamentários futuros do governo federal. Aqui é o detalhamento da lei, né, mas a maior parte, que é mais de 300 bilhões, vai para energia e transição energética e mudança climática. Muito importante também é um pouco a extensão dessa lei, né, do Affordable Care Act, que é o Obamacare, e também um pouquinho vai também para a resiliência seca no Oeste. E o resto aqui do lado, né, é qual seria a receita. E a receita é a redução de preços de medicamento
através de redução, aumento de impostos, né? E também aqui a gente vê outra vez dinheiro para a Receita Federal para melhorar a fiscalização. Bom, essas são as duas leis que foram propostas pela agenda do presidente e foram debatidas no Congresso. Aí temos a terceira lei, que se chama, vou até mudar de slide para pôr aqui. O nome é Criação de Incentivos para a Produção de Semicondutores, CHIPS, e Lei da Ciência. E essa se originou no Congresso. A motivação era aumentar a competitividade e fortalecer a segurança nacional. O Antônio até mencionou um pouco isso quando ele falou no início da nossa sessão. Só 12% hoje, né? Só 12% dos chips são fabricados aqui nos Estados Unidos, em comparação com 37% na década de 90. E os Estados Unidos também não têm capacidade para produzir os chips mais avançados em volume, enquanto muitos concorrentes estrangeiros, incluindo a China, né, estão investindo fortemente para dominar essa indústria. Outra preocupação que eles têm é que hoje, né, a maior parte dos produtos e serviços essenciais dependem de semicondutores. Então, a preocupação com a segurança nacional ficou muito grande, né? A legislação, ela concilia duas versões. As versões originam no Senado e na Câmara. Cada um aprova uma versão e depois eles têm que conciliar. E foi aprovada em agosto de 2022, né? O total é 280 bilhões, também tem o objetivo de investir no treinamento de mão de obra e pesquisa básica. Na verdade, a mão de obra é uma preocupação grande, até mesmo no setor privado aqui, com os incentivos, e porque se estima que vão criar com todas essas leis, vão criar mais de 1 milhão de empregos, né, na área de tecnologias novas, né? E vão precisar, vai ser necessário um treinamento em escala, né, para um retreinamento da força de trabalho. Outra coisa que também eles têm como objetivo é apoiar os polos industriais regionais, que é o que eles estão conseguindo. Isso é uma coisa que eles estão avançando bastante. Então, aí o resto são os gastos. A maior parte vai para pesquisa e comercialização científica e depois tem o dinheiro para os semicondutores, para os chips e até para tecnologia também sem fio, né? Então, aqui vamos falar sobre as 3 leis em conjunto, né? Oferecem mais de 2 trilhões de financiamento, autorizado incentivos fiscais por até 10 anos. O que se observa é que há uma mudança de patamar em termos de gastos para enfrentar a mudança climática, porque alguns estudos dizem que o gasto vai triplicar na próxima década com relação à década anterior. Então, é muito investimento nessa área de energia limpa, né, e de mudança climática. E a outra coisa que observam muito é que o valor que vai ser gasto em energia e na mudança climática vai também atrair muito os investimentos privados e já estão atraindo investimento privado, não só nessa área, como também na área de produção de semicondutores. Aqui é só uma ilustração das 3 leis. A lei de infraestrutura é a primeira, então são 1,2 trilhões, né? A segunda é a lei da redução da inflação, que são mais de 500 bilhões, e aí o CHIPS and Science Act, que é 280 bilhões. Então, juntos, são bastante ambiciosos e com bastante dinheiro, né? Bom, eu agora vou concluindo. Eu ia incluir um pouquinho sobre algumas dificuldades de implementação. Vou falar muito rapidamente antes de entrar aqui nesse slide. As leis são muito ambiciosas e elas vão ter muitos problemas para a implementação, né? Primeiro, você tem problema de escala, como encontrar a força de trabalho que é necessária, por exemplo, treinar toda essa força de trabalho para poder fazer esses investimentos serem efetivos, né?
tem uma preocupação muito grande, como são muitos atores envolvidos, porque eles estão criando uma coalização, né, de atores, é o governo, é o setor privado, universidades, organizações não governamentais, governos locais. Então, tem um pouco de medo de que a execução seja em silos, né? E aí sem coordenação. O mesmo com problemas de complexidade, que é o mesmo problema, você pode ter vários atores atuando de maneira descoordenada, né? E um problema de prestação de contas também, porque quem é que é responsável? Quando você tem muitos atores, né? Quem é responsável que recebeu o financiamento? Quem é responsável pela prestação de contas, né? Então, é um pouco difícil. Também, como se pode medir o sucesso? São muitas metas, mais de uma meta, né? Então, também, quais seriam as metas mais importantes? Como se pode medir sucesso? Isso são problemas grandes por causa da ambição dessas 3 leis. Outro problema também que eles têm preocupação, que eu não mencionei nos slides anteriores, é que essas leis elas têm um enfoque em geográfico e local. Elas querem investir, eu comentei dos polos regionais, né? Querem criar plantas de fábricas em várias partes dos Estados Unidos, né? Querem distribuir através de uma quantidade grande de setores, de lugares, e ajudar comunidades que ficaram para trás no passado. Porque tem muitas comunidades, por exemplo, que às vezes passa, por exemplo, uma estrada nova e cortava as comunidades, que em geral são comunidades mais pobres. Então, eles têm uma ideia de reconectar também essas comunidades e incentivar também essas comunidades, né? O problema então, como a gente chega aqui na conclusão, né? As 3 leis e os desafios, né? Elas foram aprovadas, na maioria, só com recompensas, não tem punições, né? Então, por exemplo, não tem restrições às emissões de gases de efeito estufa, e o que elas fazem é oferecer essa cesta de incentivos para empresas e famílias, grandes cidades rurais, organizações sem fins lucrativos e empresas, né, de serviço público. O objetivo é criar essa coalizão para apoiar a transformação da forma com que a energia é produzida e consumida nos Estados Unidos. Mas uma das críticas que levantam muito, né, e uma das preocupações, é que isso coloca o ônus sobre as empresas e sobre os indivíduos, para eles se organizarem para poder tirar proveito das leis. E são leis que o público, por todas as pesquisas, mostram que eles ainda não entendem muito bem, né? Outro desafio também, por exemplo, não tem muita certeza qual vai ser o impacto fiscal dessas leis. É um pouco difícil de calcular, porque a ideia é que também vão gerar muito crescimento. Mas, por exemplo, os créditos fiscais da Lei de Redução da Inflação, eles não têm um teto predeterminado. Então, eles ainda vão escrever muito das regulamentações, né, das regras, pode ser que criem um teto, mas agora muitas empresas estão interessadas nos incentivos e estão se dando mais incentivos do que se imaginava, né? Então, não há muita certeza do impacto fiscal. De uma perspectiva mundial, essas leis podem criar oportunidades, mas podem também deixar algumas economias menores para trás, né? Durante as décadas de livre comércio, essas economias tiveram uma vantagem, né? E de globalização. E agora, nessa era de política industrial, muitas dessas economias não têm escala para competir com as maiores economias na oferta de subsídios e incentivos. Bom, aqui eu dou a referência, são 2 documentos que nós preparamos no escritório da CEPAL, e tem também um documento que foi preparado em Santiago sobre o caso dos Estados Unidos e as lições dos Estados Unidos, que é um pouco mais histórico também, volta ao ano passado. E se quiserem a referência, eu posso passar depois para vocês, para olharem. E aí eu paro por agora para
escutar a opinião de vocês e estou aqui à disposição para qualquer pergunta. Obrigado, Elvia. Muito interessante esse conjunto de leis e as iniciativas todas, né? E é importante saber desse foco também nas questões sociais, não apenas nos temas relacionados ao desenvolvimento científico, tecnológico e da produtividade, né? Queria fazer uma pergunta para saber um pouco. Você está falando dos impactos na economia norte-americana, né? São 2 trilhões para 10 anos, né? O orçamento americano para 2025 do governo federal é de 7 trilhões, né? Então, nós estamos falando aí e para uma economia de 25, 26 trilhões, que é a economia norte-americana. Isso, em 10 anos, dá menos de 1% do PIB ao ano. Quer dizer, não é também... a gente se espanta com o volume, né, em comparação com a nossa economia, porque a nossa economia é de 2,5 trilhões de dólares, a norte-americana é 10 vezes maior, né? Então, é um incentivo importante, mas não me parece assim ser exagerado, né? Eu não sei qual é a avaliação que se tem nos debates nos Estados Unidos, que é 1% ao ano, né? Não é tão significativo assim, né? É importante porque estimula o setor privado. Na verdade, essa coordenação do setor público para atrair investimentos, né? Não tem crowding out nesse caso, vai ter crowding in, né? Então, esse é o estímulo, né? Mas qual é o debate que tem ocorrido nesse sentido? Olha, o debate aqui, na verdade, você está com a razão, né? Eu não escuto tanto falar do volume, né? Do valor que está sendo investido, né? As críticas são mais... Porque, por exemplo, eu não mencionei isso, mas as críticas vão mais para o lado de repente, estão aumentando o protecionismo, e aí, porque especialmente na parte de carros elétricos, eles dão créditos fiscais, né, para você comprar carro elétrico para o setor, mas exigem um conteúdo doméstico, né? Ou que seja de países com quem eles têm comércio, né? Acordos de comércio, acordos preferenciais. Então, essa é uma parte que recebe muita crítica, o Buy American, que é a preocupação, e eles dizem que podem fazer com que os objetivos das leis, que é justamente aumentar, diminuir a desigualdade, que de repente não vão conseguir, né? E outras críticas que fazem também nessa mesma ideia, né, é que há que coordenar, não só implementar essa política, mas aí agora tem que haver uma coordenação com a política comercial, né, e com outras políticas também, porque, por exemplo, os parceiros comerciais vêm com apreensão essa coisa do conteúdo doméstico, que é requerido, mas à medida que estão fazendo essas... por exemplo, o Tesouro faz algumas das regras, né? Eles têm coordenado com os parceiros comerciais, né? E isso também é uma das críticas que eles estão levantando, né? Mas, em geral, o setor privado, eu acho que realmente recebeu muito bem essas leis, e eles estão... por exemplo, a maior parte dos compromissos estão sendo nessa área de semicondutores, né? E também de produção de chips. E outra coisa que é interessante é que eles estão construindo esses polos regionais de manufatura, né, desses chips, e quem está... Os estados que estão na frente é Geórgia e Carolina do Sul, eu acho, depois seguidos por Michigan, Ohio. Então, eles estão conseguindo fazer aquela distribuição regional que eles queriam, né? Uhum. Então, isso eu acho que é uma observação também interessante, né, até agora. Isso é muito importante, né? Porque
o Rust Belt, né? Ali na região de Michigan, Ohio, Cleveland, né? Certamente receber esses incentivos é bastante importante. Inclusive, vou só levantar aqui também uma das preocupações, né? É um ano eleitoral aqui. E o que vai acontecer, né? Porque muito dessas leis estão sendo escritas agora pelas agências governamentais, né? Os detalhes. Então, é uma certa preocupação. Mas uma coisa que se levanta é que, como os estados que você mencionou estão recebendo muito dessa verba, né, desse dinheiro, que, no fundo, mesmo que tenha uma mudança de governo, acho que vai continuar com interesse em seguir implementando essas leis. Então, bom, eles têm que implementar, não, mas seguir desenhando de uma maneira como foi prevista, né, pela lei. Ok. Eu não sei se alguém mais tem perguntas. Eu tenho várias considerações, mas Carlinhos? Sim, Prado, obrigado. Parabéns, professora Elvia, grande explanação, né? Eu vejo, querendo fazer um comparativo aqui com o Brasil, também, que estamos num processo de neoindustrialização. E aonde a crítica maior sempre é com a questão do Estado. Do Estado está participando, do Estado está coordenando, né? E eu vejo que aí nos Estados Unidos o Estado realmente foi um grande ator, coordenador de toda essa questão da industrialização norte-americana. Eu quero, assim, que você, apesar da dificuldade que o governo Biden tem enfrentado no Congresso, a mesma coisa no Brasil, né? Fazendo um comparativo com o governo atual aqui no Brasil, a questão da industrialização. Eu quero que você fale também qual a importância do Estado nessa coordenação, de forma com que fortaleça a indústria americana, comparado aqui com o Brasil. Bom, realmente, como eu comentei, a figura do Estado é o Estado como catalisador, né, desses investimentos, e todas as regras das leis estão sendo não só escritas, mas também, por exemplo, no caso dos parceiros comerciais, o Tesouro, né, o Nacional estava envolvido em negociar com os parceiros, o Departamento de Comércio está muito envolvido nessa parte da produção de chips. Então, o governo, eles estão atuando como catalisador. Se depende muito exatamente de quem vai... Por isso que eu levantei um pouco a questão do ano eleitoral, porque se depende muito das pessoas que estão liderando as agências de governo, né? E pode ser que, se você tem uma troca, que, de repente, a prioridade mude um pouco, e na hora de escrever os detalhes pode mudar um pouquinho, né? Mas a lei foi passada e a implementação, eles têm que implementar, né? E já foi aprovado, e eu acho que, em termos está sendo bem recebida. Os estados, que são estados, na verdade, que a maior parte dos governadores são governadores republicanos, né? Estão se beneficiando muito dessas novas leis. Então, eu acho que há uma aceitação dessa participação do governo, né, como catalisador e como organizador desses investimentos, né? Mas tudo é como catalisador. A ideia é dar incentivos e não o governo investir necessariamente diretamente, mas através de uma parceria, né, com o setor privado. Essa que é a ideia, né? Eu tenho a impressão, Elvio, que você colocou um dado importante dessas pesquisas de opinião, não é? Quer dizer, de fato, há uma mudança fundamental, né, na percepção do papel do Estado. Você sai de uma percepção dos anos 90, que é o Estado atrapalha, né? Era esse é o lema da época, né? Para algo que diz, não, o Estado é necessário, né?
e tem que coordenar esse processo. Então, isso é uma mudança fundamental, né? O Congresso americano tem uma diferença também fundamental em relação ao nosso Congresso. Basicamente, são 2 partidos, né? O nosso, acho que são 35, se eu não me engano, né? Então, a negociação no Congresso americano é uma negociação, vamos dizer, mais fácil, entre aspas, porque são 2 partidos, mas bastante fragmentados nas suas correntes internas, né? Mas o fato é que são 2 partidos, né? No nosso caso, são 35. É extremamente difícil fazer a mesma negociação. E há essa diferença entre o que é opinião pública, né, e o que é opinião publicada, né? No Brasil, isso é muito comum. Quer dizer, a opinião pública, se fizer uma pesquisa de opinião, né, o apoio ao papel do Estado é muito grande, né? No entanto, os grandes meios de comunicação, todos eles bombardeiam o tempo inteirinho, né, a participação do Estado na economia, e nós também temos um Congresso que tende a ser liberal, mas é também bastante confuso, vamos dizer assim, do ponto de vista de orientação doutrinária, né? Mas é interessante saber isso, que houve essa mudança na opinião pública norte-americana. Agora, me chama muita atenção, né, e nós, como cepalinos, né, com essa coisa da heterogeneidade estrutural, me chama muita atenção esses polos industriais regionais, né, e isso venha prosperando, que é uma coisa que no Brasil também é bastante necessária. A China fez assim, né? Quer dizer, antes de desenvolver o restante do país, eles se desenvolveram a partir desses polos regionais, né? Isso me pareceu muito, muito relevante. Agora, no debate geral da economia, né, me parece que o trickle-down economics acabou, né? É isso? Bom, eu não sei dar uma resposta definitiva, mas definitivamente agora tem uma aceitação maior dessa participação do Estado, né? E está sendo bem recebido, como você mencionou, os polos regionais. Muitos dos estados são estados que tinham ficado um pouco para trás, né? Também na época da globalização, então tem essa preocupação, né? Uma coisa que eu vou chamar a atenção agora o governo, eu vou dizer isso, né? Que o governo do Biden disse que era um câmbio fundamental, que eles, com essas leis, com a agenda que eles propuseram, um câmbio fundamental da maneira com que eles viam as políticas econômicas, né? Que no passado, como você falou, era controlar gasto, o governo tem que estar fora, cortar impostos sempre, né? Mas eu acho que há uma sensação de que se criou uma desigualdade muito grande. Os Estados Unidos estão com problemas de desigualdade também, né? Então, ele diz que é uma mudança fundamental para uma nova visão agora na maneira de implementar a política econômica, que continua trabalhando nessa parceria com o setor privado, né? Mas desonerar a população de baixa renda e tributar mais os que têm $400 mil de rendimento ao ano é uma mudança forte em relação à prevalência do trickle-down economics, que propunha justamente o contrário, não é? E deu no que deu naquela curva que você mostrou da diferença do crescimento da produtividade e do crescimento da renda, né? Quer dizer, não houve distribuição desse crescimento de produtividade, houve incorporação, uma concentração de renda brutal, como nós bem sabemos, né? Temos uma pergunta agora, antes da só a Elvia concluir, do presidente Pedro, e na sequência o Daniel também, eles querem perguntar. Ótimo. Presidente. Pode falar, presidente. Eu acho que ele tem um probleminha lá. Vamos passar para o Daniel, então. Daniel, aí na sequência a gente chama o presidente. Microfone, Daniel, por gentileza.
Daniel pode falar em espanhol, viu? Não precisa. Bueno, permiso, voy a hablar en español y sepan disculparme. Simplemente quería agregar que desde la CEPAL nosotros actualmente estamos promoviendo políticas industriales en un concepto amplio que tiene que ver con una cuestión mucho más abarcativa de las viejas políticas industriales focalizadas, sino que estamos convocando a más sectores, estamos proponiendo algunos 11 o 15 sectores impulsores y nuestra visión hoy por hoy es que justamente en la discusión entre cuánto Estado y cuánto sector privado, nosotros vemos, y Antonio recordará muy bien, que vemos una asociación estratégica entre ambas partes y también entre la comunidad científica y los diferentes actores sociales. Y todo esto también tiene un impacto importante en cuanto a cómo la región hace frente a estos desafíos nuevos que plantean las políticas industriales en las regiones más desarrolladas del mundo y cómo aprovechar los procesos de nearshoring y friendshoring. Muchas gracias. Obrigado, Daniel. Pedro, tá? Eu queria perguntar, além de parabenizar os dados trazidos pela Elvia, eu queria perguntar a você, Elvia, em que medida, ou se você tem como avaliar, em que medida essas políticas recentes dos Estados Unidos têm a ver com as questões geopolíticas mundiais, especialmente o avanço da China, em termos de poderio econômico e poderio político, ou a própria Europa e outros países que acabaram por se especializar em determinados segmentos de muita rentabilidade econômica na área industrial, se essa ameaça aos Estados Unidos também não motivou a uma certa união de forças, mais do que o caráter ideológico, mas sim o caráter de interesse, como se diz, né? Os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Então, se isso influenciou nesta nova, entre aspas, consciência, porque parece-me que se há uma ameaça externa, democratas e republicanos sempre estão de acordo, né? Em outras situações nem sempre estão. E disso também decorre uma eventual continuidade caso o governo Biden não prossiga e volte o presidente anterior, né? Não, plenamente, totalmente correto, né? Por exemplo, as duas das leis, né, que é a lei da infraestrutura e a lei de chips e da ciência, né, tem um apoio enorme dos dois partidos, né? E a preocupação, eu acho que realmente uma das maiores motivações é a ameaça, né, com esse crescimento da China e o papel que eles estão desempenhando na economia global, né? Então, competir com a China com certeza é uma motivação, e essa vai continuar, não importa o governo que entre. Eu acho que, para isso, eles têm uma união bem grande entre os dois partidos, tanto que a lei da produção de semicondutores e de chips, né, partiu do Congresso, e tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados tiveram as suas próprias leis, e a motivação quase que inteira foi a competição, melhorar a capacidade de inovar e de competir, né? Então, isso com certeza, eu acho que é um grande motivador, e isso vai sempre unir, não importa, né, o governo. Onde tem mais divergência na parte de transição energética, né, que tem um pouquinho mais de se bem que o setor privado está também usando muito dos incentivos,
está crescendo muito, também a preocupação com a produção de carros elétricos, também por conta da competição com a China, né? Então, eu também acho que vão seguir investindo nessa área. E eu vou aproveitar para fazer só uma observação que ficou faltando, que quando a gente viu a agenda do Biden, ele tinha também um enfoque nas políticas sociais, né? Essas políticas sociais é que eles consideram, né, que foi o que não conseguiram ser bem-sucedidos. Alguma coisa eles têm, né, eles conseguiram incluir o setor de saúde, mas, por exemplo, toda a parte de educação, de creches, né, e essa parte ficou de fora, né? A licença remunerada, que é uma coisa que eles queriam muito, também ficou de fora. Então, quando chega nesse ponto das políticas sociais, você tem mais desacordo, né? Mais na parte tecnológica e de competição com a China e até de avanço de novas formas de produzir energia, eu acho que há muito consenso, né, nos Estados Unidos. E aproveito para agradecer o Daniel, que deu uma visão aí da CEPAL, de como a gente está discutindo a política industrial para a região, né? Obrigado, Elvia. Renato, como nós estamos de tempo? Bem, nós já estamos com mais de 1 hora de um debate muito enriquecedor. Podemos partir para as considerações finais, Prado. Obrigado, Renato. Eu acho que devíamos passar a palavra, então, para a Elvia, né, para fazer as considerações finais, e aí nós encerramos depois da fala dela. Bom, obrigada. Eu acho que eu já não tenho nem tanto mais a acrescentar, mas, como eu comentei, ficou um pouco de fora essa parte das políticas sociais, foi uma parte que eles não conseguiram ser bem-sucedidos, mas fora isso, né, eu acho que há bastante apoio e tá essas leis também estão sendo bem recebidas. Como o Antônio falou, elas também, apesar de haver uma preocupação com déficit fiscal, a maior parte das leis tem também uma maneira de se financiar, né? O valor também não é tão grande quando você olha o tamanho e o volume da economia dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que estão criando bastante incentivos. O setor privado, você vê uma mudança, uma motivação de entrarem nessas áreas, né? Os polos regionais também estão sendo bem-sucedidos nos estados que costumavam ser deixados para trás, né, no passado, com as políticas econômicas da década de 80 e 90, né, que se enfatizava muito só o governo fora, né? Mas eu acho que, acho que a maior diferença entre o que pode ser feito no futuro, né, que, dependendo dos governos que ganhem, é a ênfase nas políticas sociais, né? E muito obrigada pelo convite, muito obrigada por terem me escutado hoje aqui. Muito obrigada. Obrigado, Elvia. É uma contribuição muito importante essa que você nos deu, principalmente por causa do efeito demonstração de uma política como essa nos Estados Unidos, não é? Nós que trabalhamos na CEPAL sabemos da dificuldade, né, de levar essas ideias para a região, né? Principalmente nos anos 90, foi muito difícil, não é? E nos anos 2000 também não foi exatamente fácil, né, levar isso adiante. Então, é muito importante ter esse efeito de demonstração, mostrar que os Estados Unidos da América têm tomado uma iniciativa relevante, né? E eu espero, com as sugestões que vocês nos deram, né, convidar também outros especialistas para falar sobre políticas industriais na Europa, né? E vou pensar também um pouco de trazer um especialista
em China, né, para a gente aprender um pouco como que foi feito isso na China. É um outro modelo político, portanto, tem outro tipo de ambiente, né, para levar adiante essas políticas. Mas essa é a ideia, né? Eu tive a oportunidade de falar sobre a Nova Indústria Brasil a convite do presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, o Carlinhos, né? E é importante, nós temos que debater, né? A Nova Indústria Brasil, comparar com o que está sendo feito nos Estados Unidos e nas outras regiões. Agradeço muito, Elvia, e gostaria de pedir ao nosso presidente do Conselho, Pedro Afonso, que encerre essa nossa conversa dos economistas de hoje. Obrigado, conselheiro Prado, essa sua comissão que sempre nos traz pessoas de bastante destaque e que contribuem muito para a discussão que nós queremos ter sobre a desigualdade social e sobre a sua superação, especialmente. Agradeço a Elvia pela disponibilidade, ao Daniel também, e ao presidente do sindicato, Carlos Eduardo, e ao nosso apresentador, Renato. Acho que este é mais uma das boas, excelentes contribuições que o Corecon São Paulo, através da gentileza que a Elvia nos fez, para esse debate e para essa discussão que nós queremos levar no Brasil. Brasil é o Brasil para todos. Como dizia o primeiro presidente do o Conselho de Economia, o Corecon São Paulo, né? Também foi presidente do sindicato, o Birajara de Bisogai, na posse do Conselho, na primeira instalação dele, em 1953, nós temos condições de ter um Brasil de abundância e distribuição. O que nos falta são pessoas interessadas e com competência para fazer isso. E é o que nós tentamos buscar, agregar forças para que consigamos mudar para melhor a situação de milhões e milhões de brasileiros. Obrigado. Muitíssimo obrigado, presidente. Obrigado, Antônio Prado, Daniel, Carlinhos e a nossa palestrante aí que nos deu uma aula, a Elvia. Encerramos por aqui mais um Conversando com Economistas. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e a gente se encontra numa próxima edição, numa próxima atividade aí das comissões de Políticas Públicas e Desigualdade Social e também da Comissão do Setor Público do Corecon São Paulo. A todos vocês um forte abraço e até um próximo encontro. Muito obrigada.